I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. Mas aqui não é programa de música. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre trabalho, falando sobre a crítica à sociedade administrada e falando também sobre a problemática da sociedade do consumo. Grande tipo moleque, morou moleque, Zé do Caroço, quer Photoshop melhor que dinheiro no bolso. Ambiente de música é ambiente de droga. Pessoal, na era capitalista, eficácia, organização e padronização transformaram-se em palavras de ordem e todo o movimento passou a ser controlado externa e artificialmente. Quando os proprietários das fábricas, na busca de maior produtividade, implantaram sistemas de racionalização que, em última análise, significam economizar tempo, transformaram tudo em mercadoria. Tempo, trabalho e mão de obra também. Para entendermos como se deu tal proeza, analisemos o que se chamou de Taylorismo e o trabalho em migalhas. O estadunidense Frederick Taylor, no início do século XX, elaborou uma teoria conhecida como Taylorismo. Partindo do princípio de que os operários são indolentes e não sabem usar os seus gestos de modo econômico, Taylor estabeleceu um controle científico por meio da medição com cronômetros, para que a produção fabril fosse cada vez mais simples e rápida. Ele defendeu a criação de um setor de planejamento responsável pelo saber como produzir, que deixava nítida a separação entre a concepção e a execução do trabalho, isto é, entre o projeto e sua realização, entre o pensar e o fazer. A mesma intenção de aumentar a produtividade levou Henry Ford, também estadunidense, a introduzir a esteira da linha de montagem e o processo de padronização ou estandardização da produção em série na sua fábrica de automóveis. A divisão de tarefas reduziu a atividade a gestos mínimos, o que aumentou a produção de maneira notável, mas também tornou o ofício um trabalho em migalhas, pois cada operário produzia apenas uma parte do produto. Um dos problemas desse processo é que, além da monotonia que reduz a ação a operações simples, detecta-se a fragmentação do conhecimento. Enquanto o antigo artesão cuidava de todas as etapas da confecção de um produto, o operário perde a noção do todo e, com isso, o conhecimento prático da fabricação de um objeto. A chamada racionalização do processo de trabalho trouxe em si uma irracionalidade básica ao desvalorizar o ritmo do corpo, o sentimento, a imaginação e a inventividade humana. Não é fácil submeter o operário ao trabalho rotineiro e repetitivo, mas com o taylorismo, a coação visível de um chefe foi substituída por maneiras mais sutis de constrangimento. Por exemplo, as orientações vindas do setor de planejamento tornam a ordem impessoal, o que facilita a submissão do operário. Ao lhe retirar toda a iniciativa, modela seu corpo segundo critérios exteriores, científicos, e faz com que ele interiorize a norma. Isso nos leva à crítica à sociedade administrada, questão sobre a qual debruçaram-se inúmeros filósofos, entre os quais os pensadores da escola de Frankfurt, que elaboraram a corrente filosófica chamada Teoria Crítica na década de 1930 na Alemanha. Para os frankfurtianos, o capitalismo chegou ao impasse diante da técnica, apresentada de início como libertadora, mas que, afinal, revelou-se artífice de uma ordem tecnocrática e opressora. Na sociedade da total administração, conforme a expressão de Max Horkheimer e Theodor Adorno, os conflitos são dissimulados e a oposição desaparece. A técnica aplicada ao trabalho tem provocado a alienação do trabalhador e o esgotamento dos recursos naturais. De fato, a exaltação do processo indiscriminado não tem respeitado o que atualmente chamamos de desenvolvimento sustentável. A relação do ser humano com a natureza, que deveria ser de harmonia, passa a ser de dominação. Ao submeter-se passivamente aos critérios de produtividade e desempenho no mundo competitivo do mercado, regido por princípios aparentemente racionais,
o indivíduo perde muito do prazer da sua atividade. Por isso, Max Horkheimer, na obra Eclipse da Razão, distingue dois tipos de razão, a cognitiva e a instrumental. A razão cognitiva, como o nome diz, busca conhecer a verdade e diz respeito ao saber viver, a sabedoria. Por sua vez, a razão instrumental é operacional e seu ponto central consiste em agir sobre a natureza e transformá-la. A razão instrumental é a razão pragmática, que serve para qualquer fim, sem averiguar se traz benefícios ou malefícios aos indivíduos. Deixa eu falar, só que a gente tá esperando aqui umas 2 horinhas pra falar com você. Eu tava esperando, era outras pessoas que botaram aqui parafernália. Mas eu pensei parafernália porque a gente tava esperando a galera pra instalar uma tirolesa aqui, pros meninos brincar aqui dentro, os funcionários. Mas você falou tirolesa? Que lá no porto tem que ficar lixando craca de qualquer desses dois. Vocês têm tirolesa? Terapêutica. Aqui na Mucura Criativa, a gente gosta de realmente tratar o funcionário como se fosse uma pessoa da família, um parente mesmo. Não é não, galera? Um menino desse, uma menina dessa, eles ganham em média aí 7, 8 mil reais por página. Na sociedade capitalista, os interesses definem-se pelo critério da eficácia, uma vez que a organização das forças produtivas visa atingir níveis sempre mais altos de produtividade e competitividade. O ser humano torna-se instrumento para a exploração indiscriminada dos recursos ambientais e perde o exercício de suas características propriamente humanas. Todo mundo que a gente contrata do Porta vem, fica famoso, história e aí sai. Nem todo mundo, assim, tem gente que é fiel, que tá ali. Mas eu acho que também não é só essa parada de fidelidade aí não, tá? Que eu contratei um rapaz de lá semana passada, ele veio reclamando, foi da questão do Didi. Brother, se isso aqui não é o melhor roteiro que eu já li na vida, é um doido. Porra, é essa? Tu sabia disso, Fábio? Não tô sabendo. E aí? Vocês estão contratando? Peraí. Horkheimer critica o predomínio da razão pragmática, que provoca a alienação do trabalhador e o esgotamento de recursos naturais, e adverte em sua obra Eclipse da Razão. A história dos esforços humanos para subjugar a natureza é também a história da subjugação do homem pelo homem. Essas críticas não negam a importância da razão instrumental, que permite produzir a técnica, mas visam recuperar o que se perde em termos de humanização quando a razão técnica prevalece sobre a razão cognitiva e vital. O cerne da questão está na reflexão moral e política sobre os fins das ações humanas no trabalho, no consumo, no lazer e nas relações afetivas, a fim de observar se estão a serviço do ser humano ou de sua alienação. Tudo isso se agravou ainda mais na segunda metade do século XX, com o notável deslocamento da mão de obra para o setor de serviços, ou seja, hoje em dia há mais trabalhadores no comércio, no transporte e nos serviços de escritórios em geral do que nas fábricas ou no campo. Isso não significa que as atividades agrícolas e industriais tenham perdido importância, mas que elas também passaram a depender do desenvolvimento de técnicas de informação e comunicação. 3 meses depois de seu lançamento nos Estados Unidos, o iPhone 4 finalmente chegou de forma oficial ao Brasil. Mais de 200 pessoas aguardaram em fila a abertura da loja da operadora, que aconteceu à meia-noite de hoje. Eu tô aqui desde as 5 horas da tarde. Eu desmarquei o médico que eu tinha e vim direto pro shopping. Pessoal, consumir é um ato humano por excelência, que permite atender às necessidades vitais próprias da sobrevivência, como alimentar-se, vestir-se, abrigar-se, mas não só. O consumo abrange tudo o que estimula o crescimento humano em suas múltiplas e imprevisíveis direções. E como tal, oferece condições para desenvolvermos nossa humanidade de maneira mais ampla. Pelo consumo consciente, participamos como pessoas inteiras, movidas pela sensibilidade, imaginação, inteligência e liberdade. Por exemplo, não comemos e bebemos apenas para saciar a fome ou a sede, mas porque adquirimos refinamento, preferência, além de lançarmos mão da criatividade para inventar novos pratos e bebidas saborosas. O consumo adquire um caráter simbólico quando emprestamos significado àquilo que desejamos adquirir, como satisfação física, intelectual, espiritual, etc. No entanto, o consumo também envolve a relação com outras pessoas, com a decisão de comprar apenas de empresas que não exploram mão de obra escrava, nem abuso de trabalhadores subempregados, não adquirir produtos piratas, evitar o hábito de consumo exacerbado que leva ao desperdício e agir tendo em vista a sustentabilidade do planeta, entre outras expressões de conscientização do consumidor. Além da compra de produtos, vale lembrar que consumimos também ideias veiculadas pela mídia.
A preferência pela leitura de determinada revista, jornal ou blog pode orientar fortemente o nosso modo de pensar, caso não busquemos fontes diferentes que comparem e interpretem o mesmo fato. Por isso, a pluralidade de veículos difusores de notícia é salutar numa democracia, e toda censura ou concretização da mídia nas mãos de poucos é considerada perniciosa. Existe isso, você tá inventando palavra. Fala direito, rapá. Galera, no mundo da produção e do consumo, o investimento em publicidade tem em vista a divulgação de um produto para torná-lo conhecido do consumidor, facilitando o escoamento adequado da produção. No entanto, muitas vezes o objetivo principal é provocar artificialmente a necessidade da compra. Daí, o consumo alienado se degenera em consumismo e se torna um fim em si mesmo, e não um meio, provocando desejos nunca satisfeitos. Ou seja, a ânsia de consumo perde toda a relação com as necessidades reais, o que leva as pessoas a comprar além do necessário e, às vezes, mais do que seu poder aquisitivo permite. Os últimos dados da Serasa Experian mostram que cresceu o número de brasileiros endividados. Já são mais de 60 milhões de pessoas inadimplentes. O filósofo Herbert Marcuse, que é um dos filósofos da escola de Frankfurt, confere o nome de unidimensionalidade à perda de dimensão crítica, o que impede o indivíduo de perceber a exploração da qual ele é vítima. Assim diz Marcuse em A Ideologia da Sociedade Industrial e o Homem Unidimensional. A maioria das necessidades comuns de descansar, distrair-se, comportar-se e consumir de acordo com os anúncios, amar e odiar o que os outros amam e odeiam, pertencem a essa categoria de falsas necessidades. Tais necessidades têm um conteúdo e uma função social determinada por forças externas sobre as quais o indivíduo não tem controle algum. O desenvolvimento e a satisfação dessas necessidades são heterônomos, independentemente do quanto tais necessidades possam ter se tornado no próprio indivíduo reproduzidas e fortalecidas pelas condições de sua existência, independentemente do quanto ele se identifique com ela e se encontre em sua satisfação, elas continuam a ser o que eram de início, produtos de uma sociedade cujo interesse dominante exige repressão. Portanto, gente, o comércio facilita a satisfação dos desejos ao possibilitar o parcelamento das compras, promover liquidação e oferta de ocasião. Eles estimulam também o uso de cartão de crédito, de compras pela internet, etc. E as mercadorias, que saem de moda rapidamente porque o seu design tornou-se antiquado ou porque um novo produto se mostrou indispensável, como por exemplo, televisão, geladeira e tal, isso pode nos levar ao problema do hiperconsumismo. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Beleza? Falou, tchau!